Fala moçada, aqui é o professor Zakimi, sou professor de matemática do Colégio Évora, tanto do ensino médio quanto do cursinho também, beleza? Gente, vamos começar aqui a resolução das questões de matemática da UEMS 2023, tá? Pessoal, nessa prova nós temos 15 questões de matemática, né? E as questões de 16 a 30 são as questões que eu vou resolver com vocês, beleza? Vocês podem acompanhar, né, os exercícios, tá no link, tá, que nós temos aqui disponível, tá, com a prova, e vocês vão me acompanhando aqui nas resoluções desses exercícios, beleza? Gente, ó, há uma mistura aqui, né, de questões envolvendo tanto geometria quanto álgebra, né, quanto trigonometria também, beleza? Uma prova bem equilibrada, tá? Tem questões tranquilas, tem questões rápidas, beleza? Mas também nós temos questões difíceis, tá? Questões de alto nível, tá? Poucas questões, tá? De um nível um pouquinho mais alto, beleza? Mas são questões onde o aluno tem que realmente ter um certo aprofundamento, tá? Para fechar todas as questões dessa prova, beleza? Não são todas as questões difíceis, algumas questões envolvem bastante matemática básica até, tá certo? E vamos começar a resolver esses exercícios então, beleza? Gente, uma primeira questão de conjuntos, tá? Uma questão clássica, beleza? A questão fala, né, moçada, sobre dois conjuntos, tá? Vôlei e futebol, beleza? E aí você coloca o X, né, na interseção, tá? Aí pega o total de vôlei menos X, né? Total de futebol menos o X, tá? Para saber quem joga só vôlei e para saber quem joga só futebol, tá certo? Lembrando que pode ter gente lá fora, tá? Então coloquei um Y, significaria o número de pessoas fora dos conjuntos, tá? O total de pessoas é 40, beleza? E aquela questão tradicional de conjuntos, tá? Então você soma todo mundo, certo? Igual a 40, beleza? Isso aqui é um método bem tradicional de resolver o exercício, tá? E você isolando o X, tá? Você encontra 5 mais Y, tá, galera? E é justamente essa expressão matemática, né, que vai garantir, tá, que há no mínimo 5 pessoas, beleza? Gente, é no mínimo 5 pessoas, tá? Porque funciona bem assim, né? Quando você aumenta, tá, galera, essa interseção, aí você acaba diminuindo o Y, as pessoas que tem lá fora, né? Aumentando o Y, tá? Aumentando o X, você diminui esse valor do Y. Então, assim, se a questão, né, falasse para você assim, todas as pessoas têm que jogar vôlei ou futebol, tá? Então você acharia o X igual a 5, beleza? Mas a questão não diz isso, né? Então por isso existe um Y e aí você encontra uma expressão matemática que diz isso, né? Tá? Há no mínimo 5 pessoas, beleza? No valor do X, né? Da interseção. Tranquilo? Resposta letra D, da questão 16. Fechou? Moçada, questão 17. Um exercício de escala, tá? Uma questão até bem tranquila. Beleza? A escala é 1 para 2000. Você vê que na figura tem um quadrado. O quadrado tem 1,5, né, centímetros de lado, ok? Então, já usando a escala, tá, galera, de forma bem rápida, né? 1,5 vezes 2000. Então, o lado do quadrado é 3.000 centímetros, tá certo? Lembrando que a escala, né, é uma razão, tá, de 2 unidades de comprimento, tá certo? Então, necessariamente está em centímetros, achou em centímetros, ok? Isso equivale a 30 metros, beleza? E como é um quadrado, área do quadrado, L ao quadrado, tá? Então aqui de forma já bem rápida, né? 30 ao quadrado, né? Já achou a área 900 metros quadrados e essa alternativa você encontra na letra C, ok? Então uma questão de escala até bem simples, né? Beleza? Tem gente que vai usar aquela razão de semelhança, tá, gente? Aqui já busquei o lado, né? E achei a área do quadrado de um jeito mais prático, tá joia? E aí ficamos com a letra C nessa questão 17. Moçada, questão 18, uma questão de geometria plana, tá? É uma questão não muito simples, tá, gente? Até considero uma questão aqui, né, bastante trabalhosa, tá? E você tem que entender o exercício certinho, beleza? E saber fazer as contas, né, com área, né, de um pentágono, tá certo? Então, galera, vale aquela lembrança, né, de que o pentágono regular, ele vai ser formado por 5 triângulos, né? Não serão triângulos equiláteros, tá joia? Serão triângulos isósceles, né? Tá? O único polígono regular formado por triângulos equiláteros seria o hexágono regular, tá? Aqui são 5 triângulos isósceles, beleza? A área de cada um desses triângulos, né? Então você pega o lado, tá, do pentágono, certo?
multiplica pelo apótema, tá? O apótema seria, né, justamente, tá, o valor da altura de um desses triângulos, né? Então, por isso que você pode fazer assim, ó. Lado do pentágono vezes o apótema sobre 2, isso seria a área de um desses triângulos, e eu faço vezes 5 para saber a área de todos os triângulos, então, beleza? Ok? Então, a área de todo o pentágono, né, será 5 triângulos desse aqui. Base 12, né, altura 8, tá? Base vezes altura dividido por 2. Então, 240 seria a área de todo o pentágono regular, tá? Esse aqui deveria ser o primeiro passo, né, para resolver a questão. E aí você precisa retirar, tá, esse quadrado, tá? Gente, vou falar a verdade, eu sei lá porque ele botou um triângulo branco aqui, né? Tá? Nada a ver, nem precisa disso aí, beleza? Ó, você vai simplesmente tirar um quadrado de lado 12, né? E 12 ao quadrado, 144, tá? Já tirou esse quadrado todo aqui, beleza? Vai faltar tirar esse quadradinho aqui de cima, ok? E moçada, olha só o que ia acontecer, né? Bom, aqui, quero que você entenda que essa figura que eu estou desenhando aqui não é a figura que está aqui, tá? Essa aqui é a figura quando eu pego o pentágono regular e divido em 5 triângulos, né? Eu estou fazendo isso, tá? Só para a gente reconhecer o seguinte. Beleza, que aqui valia 8, né? Que é o apótema, tá? E você deveria saber quanto vale, né? Ó, essa hipotenusa aqui, desse triângulozinho. Lembrando que não era um triângulo equilátero, tá, gente? Então você vai ter que descobrir esse pedaço, tá? Aqui vale 12, né? Toda figura isósceles tem eixo de simetria. É isso que garante que vai vir 6 para cá, né? Ok? Com esse 8 você descobre, tá, essa hipotenusa, beleza? Que seria esse lado, né, do triângulo isósceles, tá? E aí, proporcional ao triângulo 3, 4, 5, certo? Então 6, 8, achou que vale 10, tá? E olha só toda a medida, né, ó, dessa distância aqui, tá? Bem aqui no meio do pentágono, né? Vai ter esse 10 e vai ter esse 8, ou seja, 18, beleza? Bom, tudo aqui, galera, vale 18, tá? Daqui até aqui vale 18, vou até riscar aqui para vocês verem, ó, tá? Tudo isso aqui que eu tracei agora de azul vale 18. Se eu tirar esse 12, tá? Então 18 tira 12, aqui vale 6. O aluno teria que verificar primeiro que aqui vale 6. Esse 6, tá? Será a diagonal de um quadrado, né? Aí eu usei o lado raiz de 2, né? Tá? Esse 6 será a diagonal do quadrado e você achou o lado do quadrado então, tá? Que vai dar 3 raiz de 2, elevando ao quadrado, né? Lado ao quadrado, achou a área 18, tá? E agora sim, ó, 244, que é a área de todo o pentágono, menos 144, que é a área desse quadrado aqui, e menos o 18, tá? Que vai ser a área, né, desse quadradinho aqui, que tem a diagonal valendo 6, beleza? E aí você acha 78, tá? E a resposta está na letra D, ok? Então assim, não julguei essa questão como uma questão fácil, tá, galera? Tem todo esse trabalhinho, né? Essa visão do apótema, tá? E polígonos regulares, beleza? Uma excelente questão aqui de geometria plana, tá certo? Gente, questão 19, tá? É uma questão bem clássica, assim, uma questão tranquila, né, de geometria espacial, tá? Onde o aluno só tinha que saber realmente, né, a ideia do volume da esfera, ok? Então, volume da esfera, 4/3 PR ao cubo, tá? A questão pede para você usar o π igual a 3, né, já para facilitar as suas contas, tá certo? O raio da esfera vale 5. Aí calculei o volume da esfera, tá? 4/3 vezes 3 vezes 5 ao cubo. E esse volume da esfera foi 500 centímetros cúbicos, tá? Olha só o que a questão faz, né, gente? A questão fala para você pegar essa esfera, dividir em 12 gomos, né? E ele quer saber o volume de 3 gomos. Ou seja, né, moçada, de forma bem simplificada aqui, você dividiu por 12 e pegou 3 partes. Porque esse é o significado de fração, né? Tá? 3 partes de 12, ou seja, 1/4, tá? Então você pegou 1/4 da esfera, 1/4 de 500, beleza? Simplesmente pegue 500, divida por 4, tá? A resposta fica, né, 125, tá? Centímetros cúbicos, beleza? Exatamente, né? Ok? E esse resultado está na letra B, tá certo? Então, assim, essa questão 18 realmente foi uma questão um pouco mais complicada, né? Acho que as outras são questões aí já bem tradicionais, de um nível tranquilo, né, de um vestibular.
Fechou? Fala, moçada, vamos então continuar com a resolução das questões, tá? De matemática da UEMS 2023, beleza? Gente, ó, coloquei aqui no quadro já o esqueminha das próximas questões, certo? E assim, gente, questões tranquilas, né? Questões tradicionais, tá? Um pouquinho de geometria plana, né? Então teremos também probabilidade, análise combinatória, conteúdos bem tradicionais, né? Para as provas aqui do MS, na verdade para qualquer vestibular, certo, galera? Umas questões de matemática básica, tá? E bastante geometria envolvida aqui também, beleza? Nessas questões da questão 20, né? Até a questão 25, fechou? Então, gente, ó, questão 20 é uma questão de ângulos, tá? Geometria plana, né? Há quem queira resolver com aquele teorema do bico, né? Tá, galera? Uma resolução tradicional. Mas aqui eu fui para uma resolução mais simples um pouco, tá, gente? Que é só fazer o seguinte. Você encontrar ângulos correspondentes, tá, galera? Beleza? Ó. E ângulos, né, opostos pelo vértice. Então, por exemplo, ele forneceu 60, oposto pelo vértice tem o 60, certo? Como N e M são retas paralelas, tá? Então a mesma abertura, né, ó, 60 se encontra aqui em cima, já matou o Y sendo 60, tá? Ó, ângulo de 20 graus foi fornecido pelo exercício. Aqui você também tem 20 graus, certo? Ângulos correspondentes, tá? E aí 20 com 60, né, moçada, dá 80. Quem lembra de ângulo externo já ia matar que o x é 80, tá? Ou sei lá, né, completou com 100 e aí viu quanto falta para 180. X vale 80, tá? Então visões simples aqui de ângulos também resolviam, né, esse exercício. Ele pede para você resolver essa continha, tá? X mais Y mais 4, né? São todos aqui ângulos, tá? Então 80 graus mais 60 graus mais 4 graus. Raiz de 144, que é exatamente, né, 12. Tá? 12 graus é a resposta do exercício. Letra B. Tranquilo? Ó, questão 21, gente, uma questão de probabilidade, tá? E fiz uma resolução aqui bem interessante, galera, né? Usando permutação com repetição, tá? Que era a forma mais tranquila, mais rápida de resolver o exercício. E uma forma bem sossegada mesmo, tá? Queria que você entendesse, ó. A questão explica que são 15 questões. Beleza. Aí existem, né, a mesma quantidade, tá, de questões para cada alternativa. Então tem 3A, 3B, 3C, 3D e 3E, tá certo? A questão diz que o aluno já marcou, né, ele já marcou 3As, então já acabaram os As, 2Bs, ou seja, falta ainda, né, ó, uma letra B, 2Cs, ou seja, falta ainda, né, uma letra C. Ele não marcou nenhuma D, tá, ou seja, faltam 3 alternativas Ds. E 3Es, então, né, já acabou o E. Ele quer saber a probabilidade de acertar o restante da prova, tá? E moçada, só há uma sequência possível, né, dessas 5 questões que faltam, tá certo? E o espaço amostral seria você ter uma alternativa B, uma C e 3Ds, né? Só que isso em qualquer ordem. O espaço amostral é tudo que é possível. Eu simplesmente, tá, pensei aqui em fazer permutação com repetição. Ou seja, peguei essas 5 letras e fiquei trocando de lugar, né? Permutar, pronto. E analisei todas as ordens possíveis, né? Permutação de 5 elementos com repetição de 3Ds, tá? Então 5 fatorial divide por 3 fatorial, certo? Ficaria 5 vezes 4, né? O 3 fatorial vai cortar em cima e embaixo. E aí isso deu 20, né? Ou seja, uma sequência dentre 20 sequências possíveis, beleza? Já resolveu o exercício, tá? Essa seria a probabilidade, ok? Então uma resolução bem tranquila, né? Tá? Usando permutação com repetição. E aí vamos lá. Gente, na questão 22, você tem um exercício também clássico, né, de análise combinatória, tá? Exercício de agrupamento, né, em que a ordem não é importante. Então, só relembrando, quando você faz um agrupamento, né? Tipo assim, agrupamento significa, né? A de 12 escolhe 5, né? De 20 escolhe 8. Pronto, o nome disso é agrupar, certo? E aí, galera, simplesmente se a ordem não é importante, então isso se torna uma questão de combinação, beleza? Se a ordem ou o posicionamento, tá? Se a ordem ou o posicionamento dos elementos é considerado importante, isso se torna uma questão de arranjo, tá? Que não era o caso aqui, simplesmente uma questão de combinação, questão clássica, tá? De análise combinatória, beleza? Gente, a questão dizia o seguinte, ó. Você tem lá 9 homens e 6 mulheres.
você vai formar, né, uma comissão, né, vai agrupar aqui 5 membros, tá? Vai escolher 5. Pronto. Ele quer saber, né, qual é a contagem, uma questão de análise combinatória, de você escolher pelo menos 2 mulheres nesse grupo, tá? Galera, há 2 caminhos possíveis, né? Beleza? Para esse exercício, tá? Os dois, tá, dão um trabalhinho de conta, né? Há quem queira resolver pela exclusão, tá? Só que se você resolver pela exclusão, tá, galera? Isso aqui vai ser um número muito alto, tá? Então assim, Zakimi, sempre que fala pelo menos é para resolver pela exclusão. Gente, eu vou pedir para você analisar, né, tá? Beleza? Geralmente pela exclusão vai dar menos contas, tá? Na maioria dos casos. Só que aqui, galera, isso aqui seria um número muito alto, viu? Beleza? Então, talvez, se você calcular exatamente o que o exercício está pedindo, você ia fazer contas com números mais baixos aqui, ó. Beleza? Dá um pouquinho mais de conta? Dá, só que números bem menores, tá? Agora sim, dá para fazer pela exclusão, sim, né? Só passando pelos 2 caminhos possíveis, tá? Pelo primeiro caminho, você ia fazer o total, né? 9 mais 6 tem 15 pessoas. De 15, escolhe 5. Isso é o total. Tá. Zakimi, quando ele fala assim, ó, pelo menos 2 mulheres, o que não pode acontecer? Cara, pelo menos 2 mulheres, o que não pode acontecer, né, e por isso eu estou fazendo pela exclusão, estou tirando do total o que não pode acontecer, seria uma mulher e 4 homens, ou até os 5 homens, beleza? Pronto. Fez por esse caminho, resolveu o exercício, tá, galera? Beleza? Só que, mais uma vez, gente, isso aqui vai dar um número um pouquinho alto, né? Tá? Beleza, mas há a resolução, né? Sem resolver aqui, né? Tirando do total de casos aquilo que não pode acontecer. Se você quiser calcular o que pode acontecer, né? Quais são, né, os agrupamentos que podem ser feitos, tá, moçada? Aí você deveria fazer, então, 2 homens e 3 mulheres, ou, e a gente soma, né? 3 mulheres, tá? E 2 homens, 4 mulheres e 1 homem, ou até 5 homens. Dá um pouquinho mais de conta? Dá. Só que são números bem mais baixos, tá, gente? Beleza? E assim, são 2 caminhos possíveis, naturais, né? Para quem aí já estudou análise combinatória, tá? E nenhum dos 2 vai ser muito rápido, né? Tem que fazer a continha, tá, galera? E aí você escolhe o caminho que você achar melhor. Beleza, gente? Tranquilo? Realmente tem alguns casos, né? Onde o pelo menos e você resolve pela exclusão fica bem rápido, tá? Mas às vezes nem tão rápido assim, tá, moçada? Então, fica a seu critério aí nesse exercício. Qual maneira você achou melhor. Perfeito? E aí vamos lá. Gente, temos aqui, tá, uma questão que envolve aí ideias de matemática básica, tá? Que é a questão de número 23, beleza? Vou até pegar aqui para acompanhar com vocês, tá? Na prova, o exercício. E a questão, gente, fala o seguinte, né? Vai explicar sobre a melancia, né? E o exercício fala que existe 92%, né, ó, tá? De água, né, suco, tá, a cada 100 gramas de polpa, beleza? Então, ó, 92%, gente, de 100 gramas, tá, 92 gramas, né, ele considerou aqui sendo a água, né, tá, da polpa, beleza? E aí, moçada, simplesmente, tá, ele fala assim, ó, o Joaquim, né, retirou toda a polpa, tá, e percebeu que ele tinha 13 quilogramas, tá, de polpa, beleza, e uma melancia, tá? 13 quilogramas, que seriam 13 mil gramas, né? Quilo prefixo 1000, certo? 13 mil gramas, tá? Só para fazer a regra de 3, né? Com as 100 gramas, beleza? E aí, 100 está para 92, né? E 13 mil está para X, ok? Achei o X, tá, gente? 11.960, beleza? E aqui, moçada, né? Nós vamos considerar aqui a água, né? Com uma densidade aqui, né? Igual a da água, tá, galera? Nesse exercício, tá, gente? Pra gente conseguir achar a resposta, né? Tá? E aí o Joaquim deverá utilizar 20 garrafas com a capacidade de 600 ml, beleza? Porque isso aí, né, moçada, dariam 12 mil, né, ml, tá certo? Que seria, né, o valor que a gente ia encontrar usando a densidade da água, né? Beleza? Pra achar isso, né, em ml. Tranquilo? Beleza? E aí marcamos, então, a letra B. Tá joia? Bom, questão número 24, tá? Uma questão que usa uma ideia de geometria espacial, beleza? A questão diz, né, que existe um telhado em um formato retangular, coloquei as medidas, beleza?
E aí, o que vai acontecer? Né? O Pedro vai cobrir esse telhado retangular usando apenas a área lateral do cilindro, tá, gente? Área lateral do cilindro, que é 2πrh, perfeito? A questão é bem clara, ela diz para você retirar a tampa e o fundo, certo? Por isso eu pintei aqui, ó, retirei, né? E nós vamos usar apenas a área lateral, tá joia? Gente, nessa resolução eu coloquei tudo em metros, tá? Tudo em metros, beleza? E aí dava uma continha um pouquinho trabalhosa, hein, galera? Tá? Por mais que você tenha feito outra transformação de unidade, gente, ainda ia dar uma continha bastante trabalhosa, beleza? E aí, números quebrados, né? Você tem que ter uma aproximação muito boa, tá, galera? Nesse exercício para marcar a alternativa. Então prepare que tem continhas aqui também com números decimais, né? Por mais que você tenha feito outra transformação, gente, ainda ia dar trabalho de conta, tá? Eu mostrei uma resolução aqui possível, né, para o exercício, beleza? Pediu para você trocar o π por 3,14, tá, galera? Então isso deixava a conta também, né, um pouquinho mais trabalhosa, certo? E aí pronto, achei a área lateral, tá? Também na unidade, né, de metros quadrados, dividir, tá? A área do telhado pela área, né, ó, beleza, de uma latinha, né, pela área lateral de uma latinha, certo? E aí nós conseguimos, né, 331,7, tá? 331,7 latas. Perceba que 331,7 latas, tá? Significa que 331 latas não é o suficiente, né? Teria que ser mais, certo? E aí você marca a resposta, no mínimo, né? 332 latas, tá? Isso está certinho aí na nossa letra D. Beleza, moçada? Moçada, questão 25, uma questão clássica, né, de geometria plana, envolvendo aí, galera, o teorema dos cossenos, tá? Só que assim, com valores um pouquinho altos, né, nesse triângulo, beleza? Em primeiro lugar, a questão fala, né, que existe uma ponte de 760 metros, tá? E aí, eles tentam calcular da seguinte forma, né? De uma forma um pouquinho errada, tá? Então, vai existir um erro, né, entre o comprimento da ponte, né, que nós vamos achar agora, e o comprimento da ponte de verdade, tá? E acontece o seguinte, existe uma distância de 1.200 metros, tá, do início da ponte, e existe uma distância de 1.600 metros até o final da ponte, formando um ângulo de 25 graus entre essas duas distâncias, né? O enunciado é bem claro, moçada, e você tinha que fazer um desenho exatamente assim, tá? Pronto. O x, então, é o comprimento da ponte, tá? Só que aplicar o teorema dos cossenos com esses valores, né, 1.200 e 1.600, iam ficar valores bem altos, tá, moçada? Porque ainda, né, você ia ter que fazer essa conta com esses números altos, tá? Ia ter que levar ao quadrado, né, beleza? Ainda tem um cosseno de 25 graus, que foi fornecido pelo exercício, né, tá? Então ia ficar tudo um pouquinho muito alto, tá? Fiz uma resolução que é a seguinte, ó, simplesmente, beleza? Usei a ideia de trocar a escala do exercício, tá? Como se eu estivesse trocando a escala, né, a medida de comprimento, as unidades, tá, de medida de comprimento desse exercício. Então, ao invés de usar 1.200, eu usei 12, tá? Ao invés de usar 1.600, eu usei 16, beleza? Ou seja, eu dividi isso por 100, tá? E aí, no final do valor do x, eu volto a multiplicar isso por 100, beleza? Simplesmente, tá? Então, efetuando aqui, ó, o cálculo do teorema dos cossenos, tá, galera? Nós encontramos, né, o valor do x, tá? E aí eu multipliquei por 100, né? Voltei à escala, tá, original do exercício, beleza? E claro que a raiz de 0,544, né, igual eu deixei aqui, isso foi fornecido pelo exercício, tá, galera? Raiz de 0,544 deu 0,7375, tá? E aí você tinha que multiplicar isso por 100, né, tá? E aí a raiz de 100 vale 10, ou seja, né, você multiplicava isso por 1.000, beleza? E você achou então, ó, o comprimento, né, que eles calcularam da ponte, tá? Isso aqui, gente, estava equivocado, beleza? Na verdade, era 760, ok? E aí ficamos com a letra B, tá? Comprimento da ponte calculado foi de aproximadamente 735 metros, tá? Que foi aproximadamente o que nós achamos, com uma diferença de menos, né, de 40 metros, tá certo? Então, era essa aqui a resolução do exercício.
Beleza, gente? Então essa troca de escala aqui facilitava um pouquinho, né, a resolução da questão para evitar, né, de usar aqui números muito altos no teorema dos cossenos. Fechou? Moçada, vamos lá então para a resolução da questão de número 26, tá? Uma questão, tá, gente, onde o aluno ou deveria ter a compreensão, né, da visualização espacial, né, a visão tridimensional aqui do exercício, tá? Ou até fazer um desenho para tentar compreender melhor, né, ter essa visão aqui. E foi isso que eu fiz, tá? Fiz a representação, beleza, da ideia, mas talvez se o aluno entendeu, né, a visão espacial e não precisava desenhar, tá? Mas fiz a representação para que fique bem claro, né, o raciocínio, beleza? E a questão deixa, moçada, bem clara as regras, tá, do que ele quer que você visualize, né? Então, olha só, essas esferas, né, elas vão tangenciar as paredes, tá? Então, elas tangenciam as paredes laterais, inferior e superior, beleza? Ó. Então, tangencia a parede lateral, tangencia a parede lateral, tangencia a parede superior e inferior, tangencia superior e inferior, tá? Só que nós temos aqui, né, uma separação, beleza, ó, que vale 2 milímetros, tá? Ou seja, o diâmetro, beleza, continua sendo a altura, né? Porque tangencia a parede superior e inferior, tá? Só que aqui, moçada, né, nessa aresta, tá? Você vai ter o diâmetro 44, o diâmetro 44, certo? Da esfera. Só que você vai ter esse espaçozinho de 2 que separam as duas esferas, né? Ou seja, essa aresta lateral toda aqui, ó, tá? Isso tudo vale 90, né? Que seria 88 mais 2, beleza? Ó, fiz a visão, tá? Dessa face, tá? A vista, né, ó, beleza? Dessa face lateral, tá certo? Que seria isso, tá? Lembrando que toca, né, ó, aqui o ponto superior e inferior, né? A parede superior e inferior e a parede lateral também, tá? Então toca a parede, né, superior e inferior e toca a parede lateral. É só entre as esferas, né, que eu vou ter essa separação aqui, né, beleza, com 2 milímetros, né. O exercício deixa isso bem claro, tá, gente? É um textinho razoavelmente grande assim, mas a questão explica bem, tá, o que ele quer, como é que funciona a visualização aqui que o aluno deve ter, tá? Então aqui fica o diâmetro, né, 44, beleza? Ó, são 6 esferas, então vezes 6, tá? Só que há 5 espaços aqui, né, de 2 milímetros, tá? Ou seja, né, 2 vezes 5, 10, beleza? Fazendo essa continha, né, aqui dava 264, soma 10, 274, tá? Achei tudo em milímetros, encontrei tudo aqui, né, em milímetros. Aí cada alternativa, né, às vezes mostra em milímetros, às vezes mostra em centímetros, tá? A alternativa correta mostra exatamente esses valores que eu encontrei na unidade, né, de centímetros, beleza? E aí você marca, então, tá, a alternativa que mostra isso aqui certinho, que é a letra B, tá joia? E aí também ele pede para você achar, né, o volume, tá, que seria multiplicar as 3 dimensões, e a única resposta correta fica, então, com a letra B, beleza? Uma questão aí de visualização, né? Talvez um certo desenho aqui ajudaria a identificar certinho as medidas com segurança, tá? Fiz a minha representação aqui da ideia do exercício, beleza? Gente, questão 27, uma questão muito tranquila, né? Se o aluno já estudou ângulos, se ele já estudou transformação de ângulos, né? Trigonometria, tá? Simplesmente, gente, ele quer saber em qual quadrante, né? Tem o seno de 13π sobre 4, tá? Cosseno de 1140 graus, né? Aqui está em radianos, tá, galera? E assim, há quem queira transformar isso aqui para graus e depois achar, né? Em radianos mesmo, gente, fica bem rápido também, tá? Se quiser absorver essa resolução, tá, ó. 13π sobre 4. Eu vou pensar assim, ó. Pensa um múltiplo de 4 que cabe aqui dentro, né? Maior múltiplo de 4 que cabe dentro de 13. Seria 12, né? Então isso é 12π sobre 4 mais π sobre 4, certo? Tirei aqui, ó, uma parte inteira, né? 3π, beleza? 3π seria, ó, 2π, uma volta completa, 3π pararia aqui. E aí soma π sobre 4, isso está no terceiro quadrante, beleza? Ou se você quiser, gente, né, transforma isso, tá, moçada, em graus, e aí faz o clássico, que é justamente isso, né, ó. Pegar o ângulo em graus, dividir por 360, você acha o número de voltas, né? E aí a representação na primeira volta do ciclo da circunferência trigonométrica, beleza? Que seria 60 graus, né? Isso está no
primeiro quadrante. Beleza, gente? Tranquilo? Então, né, se você quisesse ter feito tudo em graus, daria, né, com esse raciocínio, tá? Uma questão bem sossegada, né, moçada? Letra A. Perfeito? Gente, questão de número 28, tá? Uma questãozinha, gente, de sistema, né? Mas assim, um sistema também de duas equações, duas incógnitas, tá? Ele deu o sistema desse jeito aqui. Eu só reorganizei, né, na forma tradicional de apresentar, né, um sistema de equações, tá? E você conseguia resolver, achar a solução, tá, galera? Se você usou o método da soma, né, subtração, multiplicar uma linha por um número, ou até isolar alguém e substituir na outra, tá? Enfim, há várias maneiras de resolver um sisteminha, né, de duas equações, duas incógnitas. Bem fácil, né? Duas equações, duas incógnitas. Fácil de cancelar aqui ainda, certo? E você achava, tá, a solução para x e y, menos 1 e menos 5. Lembrando que se um sistema tem solução, né, tá? Então ele tem a solução, o x vale menos 1, o y vale menos 5, ele é um sistema possível e determinado, tá? Gente, olha só, se é um sistema possível e determinado, ele admite uma única solução, certo? Ele possui uma única solução, tá? E, galera, numa visão de geometria analítica, né, você teria aqui duas retas, tá? Duas retas. E se tem solução, essas duas setas se cruzam em um ponto, né? Existe um ponto que satisfaz a equação das duas setas, tá? Ou seja, né, duas setas que se interceptam nesse ponto de coordenadas menos 1 e menos 5. Beleza? Retas concorrentes, né? E essas informações estão todas aí na letra A, tá? A solução do sistema é menos 1 e menos 5, beleza? As setas determinadas pelos sistemas são concorrentes, né? Então tem um ponto de interseção, logo o sistema é possível e determinado. Beleza? Uma questãozinha tranquila, né? Ok? Mas com uma partezinha teórica aí, né? Essa análise, beleza? Essa visão analítica, né, de um sistema de equações. Pensando como se fossem, né, duas retas. Perfeito? Gente, questão 29, uma questão bem clássica, bem tradicional, tá, galera? Só que dá um pouquinho de trabalho, viu, gente? Dá um pouquinho de trabalho, porque é uma questão de estatística, né? Clássica, né? De média, moda e mediana. Só que é uma questão com tabela frequência, certo? Então, a média aritmética vira média aritmética ponderada, né? Lembrando que média ponderada é um tipo de média aritmética, certo? E aí, galera, realmente a moda daí é mais fácil ainda, né? Quando você tem uma tabela frequência, tá? E a mediana também, né? Você tem que lembrar a ideia, tá? De achar a posição central na quantidade ímpar ou as duas posições centrais se for uma quantidade par, beleza? Mas isso para quando tem tabela frequência, quando tem muitos elementos, tá certo? Mesmo assim, gente, é uma questão bem tradicional, né? O Enem cobra direto questões de média, moda e mediana com tabela frequência, né? As provas da UFMS também já cobraram isso, né? Em edições anteriores. Então, é um exercício bem clássico aí, até nas provas da FAPEC, né? Nas poucas provas da FAPEC que nós tivemos, um conteúdo bastante presente, beleza? E aqui caiu de uma maneira, né, bem clássica. Tranquilo? Média, moda e mediana. E a minha dica é, cuidado com exercícios com tabela frequência, tá, galera? Às vezes dá um pouquinho de trabalho, certo? E o aluno tem que treinar isso. Tranquilo? Mas é uma questão bem conhecida, né? Pelos alunos. Bom, questão 30, tá? Gente, essa questão 30 é uma questão, a princípio, de polinômios, tá joia? Há quem queira resolver, né, esse exercício com teorema do resto, tá, galera? Ou até Breuil-Ruffini, né? Breuil-Ruffini funcionaria, tá, moçada? Para você encontrar, né, o quociente e o resto, tá? Quando você divide um polinômio, né, por uma função de primeiro grau, né, um polinômio de primeiro grau, tá? Só que, na verdade, eu vou ler esse exercício e tem uma resolução bem rápida para a questão, tá? Então, olha só, questão 30. O valor numérico da expressão representada pelo quociente, né? Gente, quociente é o resultado da divisão, certo? Quociente é o resultado da divisão de p de x, que era uma função do quarto grau, tá? Por q de x, que era uma função do primeiro grau. Então, assim, envolveu ali quarto grau, né? E o q de x do primeiro grau, o aluno já pensaria em dividir as funções, né? Encontrar a função quociente, tá certo? Às vezes pelo método da chave, né, que dá trabalho, né? Ou até por Breuil-Ruffini, né? Ele também resolve isso, tá, galera? Mas a questão era um pouco mais simples do que isso, né? Dava para responder rápido.
Porque ela simplesmente não pedia para você quem era a função quociente, né? Ele simplesmente quer dividir p de x por q de x quando o x vale menos 2. Então a gente tem aqui um valor, né, específico, tá, da variável. Ele quer que o x seja menos 2. E quociente, gente, é o resultado da divisão, certo? Simplesmente, tá? Pega a função p de x, que é do quarto grau, e troca o x por menos 2, beleza? Pega a função q de x, que é do primeiro grau, aí é bem rápido, troca o x por menos 2, tá? Ele quer saber o resultado disso, tá? A função p de menos 2 deu 0, a função q de menos 2 deu menos 8, né? 0 dividido por menos 8 é igual a 0, tá? Então uma resolução bem tranquila, tá, galera? Sem precisar usar, né, teorema do resto, Breuil-Ruffini, né? Não sei que outro caminho o aluno pensaria em fazer, método das chaves, tá joia? E aí fica um exercício bem tranquilo com essa visão. Perfeito? Moçada, é uma prova que possui questões um pouco mais puxadas que outras? Possui, né? Tem questão aqui que realmente dá um pouquinho mais de trabalho, tem questões, né, um pouquinho mais difíceis, mas tem muita questão que envolve ideias de matemática básica, né, questões de conteúdos bem clássicos, tá, moçada? Então, assim, são 15 questões de matemática? São, né? É a matéria que mais possui exercícios aqui, tá? Mas não são as 15 questões difíceis, né? Então, obrigatoriamente, né, o que o aluno tem que fazer? Tem que dar uma olhada, passar por todas as questões, certo? Conhecer todas as questões, né? Beleza? Identificou aquela que é um pouco mais puxada que as outras, deixa para o final se der tempo, tá, galera? Se der tempo. Você tem que fazer o tempo da prova render, né? Acertar essas mais tranquilas que existem nessa prova, tá, gente? Tem questões mais fáceis. E aí deixa para brigar no final com essas mais difíceis, né? Se sobrar um tempo, beleza? Com o tempo que sobrar aí você briga com as questões mais puxadas. Fechou? Então, essa era a minha revisão, né? A minha resolução, tá? Da matemática da UEMS de 2023. Beleza? Até uma próxima, tamo junto. Valeu!